Nesse vídeo vamos estudar os conceitos de conjunto de nível, ou seja, as curvas de nível e superfície de nível. Quando n é igual a 2, os gráficos de funções que fizemos até agora, suas leis de formação coincidiam com as expressões algébricas das superfícies especiais que estudamos. Desta forma, nós conseguíamos esboçar seus gráficos. Agora, nós vamos aprender um novo procedimento, conhecido como curva de nível, que nos permitirá visualizar o gráfico de uma função qualquer. Então, vamos considerar f uma função definida em um domínio de R2, assumindo valores na reta, seja k pertencente aos reais. Então, nós definimos o conjunto dos pontos xy pertencentes a A, tais que f de xy igual a k, como sendo a curva de nível de f no nível k. E esta é a notação que utilizamos para indicar esta curva. As curvas de nível são sempre subconjuntos do domínio da função z igual a f de xy e, portanto, são traçadas no plano xy. Cada curva de nível f de xy igual a k é a projeção sobre o plano xy da interseção do gráfico de f com o plano horizontal z igual a k. Vamos ver isto geometricamente. Então, vamos considerar esta superfície. Então, está aqui o gráfico da nossa superfície no plano XYZ. Imagina que estamos interceptando esta nossa superfície por um plano Z igual a K. Ao interceptarmos esta superfície com o plano Z igual a K, a interseção nos dá uma curva. A projeção desta curva no plano XY é a curva de nível de f no nível k, ou seja, fxy igual a k. Se k igual a 45, interceptando o plano z igual a 45 com a nossa superfície, a interseção nos dá uma curva. A projeção desta curva no plano xy nos dá esta curva de nível de f no nível k igual a 45. Ao tomarmos, por exemplo, o k igual a 20, ao fazermos a interseção desta superfície com o plano z igual a 20, nós temos uma curva. A projeção desta curva no plano xy nos dá esta curva de nível, ou seja, a curva de nível de f no nível k igual a 20. Assim, traçando planos do tipo z igual a k para diferentes valores de k, nós vamos estar fatiando esta nossa superfície. E as interseções são curvas que, ao serem projetadas no plano xy, são curvas de nível. Então, observe que no nível 20, nós temos essa curva. Quando chegamos no nível 45, nós temos essa curva. Mesmo que não conhecêssemos o gráfico da função, analisando o comportamento destas curvas de nível, nós teríamos ideia do comportamento do gráfico da nossa função. Portanto, para o esboço de gráficos de funções cujos domínios estão contidos em R2, é de grande importância o estudo das curvas de nível destas funções. Exemplo 1. Esboce o gráfico da função f de xy igual a x² mais y².
Vamos esboçar o gráfico desta função através do estudo das curvas de nível desta função. As curvas de nível desta função são dadas pelos pontos x, y pertencentes a R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k. Então, vamos determinar quem são estas curvas de nível. Se tomarmos k menor do que zero, então nós vamos ter que CK, por definição, é o conjunto dos pontos x e y pertencentes a R2. Por que R2? Porque o domínio dessa nossa função é o R2. Então, são os pontos x e y pertencentes ao domínio, que é o R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k. Agora, observe que deste lado nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado, que é sempre maior ou igual a zero. E deste lado nós temos o k, que é menor do que zero. Portanto, aqui nós temos um absurdo, algo maior ou igual a zero, sendo igual a algo que é estritamente menor do que zero. Portanto, este conjunto é vazio, ou seja, não existem curvas de nível quando k é menor do que zero. E se k igual a zero? Se o k for igual a zero, então nós temos que o C0 é o conjunto dos pontos x e y pertencentes a R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a zero. X ao quadrado mais y ao quadrado é a nossa função f. Então, nós temos f de x e y igual a k, que é, nesse caso, k igual a zero. E quem são esses pontos que satisfazem essa equação? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Esta equação só é satisfeita quando o x for igual a zero e o y for igual a zero. Portanto, este conjunto é formado apenas pelo ponto 0, 0. E quando k maior do que zero? Quem são as nossas curvas de nível? São o conjunto dos pontos x e y pertencentes a R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k. Então, deste lado, nós temos algo que é maior ou igual a zero, e deste lado também nós estamos admitindo que o nosso k é maior do que zero. Portanto, esta equação possui solução qualquer que seja o valor de k que tomarmos. Como k é maior que zero, então vamos reescrever esta expressão. Então, nós temos aqui o conjunto, né, CK, como sendo o conjunto dos x e y pertencentes a R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raiz de k ao quadrado. Bom, esta equação nós conhecemos. Esta equação representa uma circunferência de raio raiz de k. Portanto, as curvas de nível da nossa função são o ponto 0, 0, que é a origem, e as circunferências de raio raiz de k. Então, vamos esboçar as nossas curvas de nível. Então, aqui temos no plano x e y algumas curvas de nível representadas. A curva de nível no nível 0, a curva C1, que quando k é igual a 1, nós temos uma circunferência de raio 1. Então, essa aqui é a curva de nível no nível k igual a 1. Quando k igual a 4, nós temos a circunferência de raio 2. Então, essa é a curva de nível
no nível k igual a 4. Quando k igual a 9, nós temos uma circunferência de raio 3. Então, está aqui nossa curva de nível no nível k igual a 9. Se o k igual a 16, nós temos uma circunferência de raio 4. Então, essa é a nossa curva de nível no nível k igual a 4. O que nós observamos nestas curvas de nível? Para k menor que 0, não existem curvas de nível. Se o k igual a 0, nós temos a origem, ou seja, o ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 0. À medida que o nosso k aumenta, nós temos circunferências com raios cada vez maiores. Portanto, analisando estas curvas de nível, nós podemos dizer que o gráfico da nossa função, ele vai começar na origem, ou seja, no ponto de coordenadas x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, pois não temos curvas de nível para k menor que 0, e à medida que o nosso z cresce, ele vai tendo um comportamento desta forma. Ou seja, ele vai crescendo, mas de forma que ele vai se abrindo. Como as nossas curvas de nível são circunferências, e essas curvas são as projeções das interseções da nossa superfície com planos z igual a k, então estas interseções desse plano z igual a k com a nossa superfície são circunferências. Portanto, a nossa superfície é um paraboloide elíptico. Esta curva, que é a interseção da superfície com o plano z igual a k, ela recebe o nome de curva de contorno. E ao ser projetada no plano XY, ela recebe o nome de curva de nível de f no nível k. Nesse exemplo, nós queremos determinar as curvas de nível da função f de xy dada pela lei de formação, raiz positiva de x² mais y². Observe que o domínio desta função é todo R2. Portanto, as curvas de nível desta função são os pontos xy pertencentes a R2, tais que x² mais y², a raiz positiva disso, igual a k. Se o k for menor do que 0, nós temos ck igual ao conjunto dos pontos xy pertencentes a R2, tais que raiz de x² mais y² igual a k. Agora, observe que deste lado nós temos algo que é sempre maior ou igual a 0. E deste lado nós temos que k é menor do que 0, ou seja, temos aqui uma contradição. Portanto, não existe nenhum k menor que 0 que irá satisfazer esta equação. Ou seja, não existem curvas de nível para k menor que 0. Esse nosso conjunto ele é vazio. Se o k for igual a 0, nós temos C0 igual ao conjunto dos pontos xy pertencentes a R2, tais que raiz de x² mais y² igual a 0. Esta igualdade só acontece quando x igual a 0 e y igual a 0.
No caso em que k é estritamente maior do que zero, nós temos ck igual ao conjunto dos pontos x e y pertencentes a R2, tais que a raiz de x² mais y² igual a k. Deste lado, nós temos algo que é maior ou igual a zero. E aqui nós temos o k maior do que zero. Então, esta equação será satisfeita para qualquer que seja k maior do que zero. Então, vamos reescrever essa nossa equação. Se eu elevo ambos os lados ao quadrado, nós vamos ter x² mais y² igual a k ao quadrado. Agora, esta equação, ela representa uma circunferência de raio k no plano xy. Portanto, as nossas curvas de nível para k maior que zero são circunferências de raio k. Então, vamos esboçar estas curvas de nível no plano xy. Então, temos aqui representado algumas curvas de nível. No nível 0, nós temos o ponto 0, 0. No nível k igual a 1, temos a circunferência de raio 1. No nível k igual a 2, temos a circunferência de raio 2. No nível k igual a 3, a circunferência de raio 3. E no nível k igual a 4, temos a circunferência de raio 4. Para obtermos uma visualização do gráfico desta função, nós podemos traçar diversas curvas de nível e imaginarmos cada uma dessas curvas deslocadas para a altura z igual a k correspondente. Ou seja, nós vamos imaginar esta curva C4 nossa, na altura z igual a 4. Agora, imagina esta curva C3 na altura z igual a 3. Esta curva na altura z igual a 2. Esta na altura z igual a 1. Z igual a 0. E assim sucessivamente. Se observarmos este comportamento, então, nós temos que o gráfico dessa função será este cone. Apenas a parte positiva, de um cone elíptico. Pois nós só temos curvas de nível para k maior ou igual a zero. E nós já sabemos, pois nós já vimos em superfícies especiais, que esta equação representa o cone elíptico centrado na origem. Estas curvas são as interseções dos planos z igual a k com a superfície, dada por f de xy igual a raiz de x² mais y². E quando projetadas no plano xy, estas curvas de contorno nos dá as curvas de nível de f no nível k. Se projetarmos, por exemplo, esta curva de contorno na altura z igual a 3, projetando ela no plano xy, nós vamos ter esta curva de nível, ou seja, a circunferência de raio 3. Considere agora a função dada por f de xy igual a 5. Nós queremos encontrar as curvas de nível de f. Veja que o domínio da nossa f é todo R2. Logo,
O conjunto das curvas de nível, que denotamos por CK, por definição, é o conjunto dos xy pertencente a R2, que é o domínio da nossa função, tais que a f de xy igual a k. Como a nossa f de xy, por definição, é igual a 5, então nós temos que CK é igual ao conjunto dos xy pertencentes a R2, tais que 5 igual a k. Portanto, se k diferente de 5, o nosso conjunto CK vai ser o conjunto vazio. Se o k é igual a 5, temos então C5 igual ao R2. Então, temos aqui representado a curva de nível da função fxy igual a 5. Observe que, por definição, nós temos que uma curva de nível em um nível K é um subconjunto de R2, ou seja, o conjunto de todos os pontos xy pertencentes a R2, tais que f de xy igual a k. Esse subconjunto de R2 pode ser apenas um ponto, como nós já vimos nos exemplos anteriores, pode ser uma curva, ou pode ser todo o R2, como nós temos nesse caso. A curva de nível no nível K igual a 5 deu todo o nosso conjunto R2. Olhando então esta curva na altura z igual a 5, nós podemos concluir que o gráfico desta nossa função é um plano que irá interceptar o eixo z na altura z igual a 5. Portanto, nós temos aqui o gráfico da nossa função f, que é um plano interceptando o eixo z na altura z igual a 5. Então, temos aqui o plano z igual a 5. Ou seja, o gráfico da nossa função fxy igual a 5. Observação. Nós podemos dizer que uma curva de nível, ela pode ser um ponto no R2, ela pode ser uma curva no R2 e pode ser um conjunto além de uma curva no R2, podendo ser inclusive o próprio conjunto R2, como nós vimos no último exemplo. Seja f uma função definida em um domínio de R3 e seja k um número real. Então, nós definimos a superfície de nível da função f no nível k como sendo o conjunto dos pontos x, y, z pertencentes ao domínio da função f, tais que a f de x, y, z igual a k. Quando nós temos uma função f definida em um domínio de R3, o seu gráfico está em R4 e, portanto, nós não podemos visualizá-lo. No entanto, nós podemos considerar as superfícies de nível desta função f no nível k, quando esse k varia no conjunto imagem da função f. Considere agora a função f de xyz dada por x² mais y² mais z². Essa nossa função, ela está bem definida quaisquer que sejam x, y e z. Portanto, o domínio dessa nossa função f é todo o R3. Nós queremos descrever as superfícies de nível da função f, que por definição são dadas pelo conjunto dos pontos x, y, z pertencentes ao R3, que é o domínio da nossa função,
tais que x² mais y² mais e², que é a lei de formação da nossa função, igual a k. Se o k for menor que zero, como x² mais y² mais e² é sempre positivo, então teremos uma contradição nesta igualdade. Portanto, nós temos que o nosso conjunto será vazio. Ou seja, se k menor que zero, nós não temos superfície de nível. Se o k for maior ou igual a zero, as superfícies de nível são dadas pelos pontos x, y, z, pertencentes ao R3, tais que x² mais y² mais e² igual a k. Sendo k maior ou igual a zero, nós podemos reescrever como raiz de k². Portanto, as nossas superfícies de nível para k maior do que zero são esferas. Então, temos aqui a superfície de nível no nível k igual a zero. Substituindo k igual a zero, nós vamos ter x² mais y² mais e² igual a zero, ou seja, x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero. Quando k é igual a 1, nós temos uma esfera de raio 1. Quando k é igual a 2, nós vamos ter uma esfera de raio raiz de 2. E assim sucessivamente. Então, as nossas superfícies de nível para esta função dada são esferas de raio raiz de k. O gráfico desta função, ele está em R4, e nós não conseguimos visualizar gráfico de funções em R4. Portanto, nós só conseguimos visualizar as superfícies de nível desta função dada.